noite a todos, sejam muito bem-vindos àquele que vocês já sabem que é o seu, o meu, o nosso podcast, onde nós falamos e agora vocês têm nos acompanhado, estamos aí muito mais além daquilo que são aspectos só técnicos. No último programa, por exemplo, falamos sobre a questão da arbitragem, já trouxemos aqui um agente social, né? Tem feito ali projetos muito interessantes com as comunidades e, claro, e vocês já sabem também, aquele nosso quadro muito especial, onde nós trazemos mulheres, mas mulheres com um detalhe muito específico, que é mulheres que constroem, que edificam, que contribuem aqui todos os dias para a qualidade das nossas cidades, das nossas comunidades. Então, hoje é este nosso quadro Mulheres que Constroem. Eu tenho aqui uma colega, duplamente colega, porque vimos da mesma mãe, né? A Faculdade de Arquitetura de Lisboa, e vem dando aqui provas das habilidades que adquiriu ali na nossa mãe. Aqui um beijinho a todos os nossos colegas, né? Da UTL. Nossos professores. E eu estava aqui antes de começarmos a ligar as câmaras, e a minha convidada é a arquiteta Malua, ou Malua? Malua. Malua, arquiteta Malua. Eu dizia, poxa, a arquiteta Malua me enviou um currículo de 6 páginas aproximadamente. 6 páginas. E está muito jovem. Isso quer dizer o quê? Que é bom nós termos técnicos jovens, competentes, que têm estado a fazer uma carreira brilhante e vieram lá de baixo da base de dobrar, né? Documentos. De dobrar. Muitos. Dobrar Muitos. E hoje na gestão de projetos de grande impacto, né? Então, arquiteta, não gosto de ser eu a falar de todo o potencial dos nossos convidados. Vou deixar para se auto-apresentar antes de tudo, né? Para o nosso público perceber aqui quem é a arquiteta Malua. E depois me responder aquela questão que eu trago sempre aqui no programa. O que lhe fez ir para esta profissão dos loucos, né? Que às vezes nos chamam de malucos. Antes de mais, eu tenho que agradecer o convite da Jamila, da minha colega, não é? De formação e não só, de terra, não é? Angola. Uma breve apresentação sobre mim. Portanto, eu sou a Malua. Nasci e cresci uma parte da minha vida aqui em Luanda. Formei-me na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, em urbanismo, não em arquitetura especificamente, mas em urbanismo. Tive algumas experiências, agora mais a título profissional, em Portugal e tudo mais. Tive a oportunidade, enquanto fiz o meu curso, de fazer um intercâmbio de um ano no Brasil. Estive em Brasília, que realmente aquela realidade tão parecida com a nossa, abriu-me os olhos para as oportunidades que nós temos a nível de ter impacto efetivamente naquilo que é a nossa profissão. Talvez em contextos como a Europa isso não seja tão visível, mas quando deparamos-nos com contextos tão próximos a nós, não é, da nossa raiz. Mas quando a arquiteta diz tão semelhantes, porque possa ser que haja aí alguém a dizer, mas temos situações semelhantes a Brasília? Nós temos. Quais são essas, por exemplo, que identificou essa similaridade? Vamos falar um bocadinho sobre o povo, não é? Sobre o povo. O brasileiro, o Brasil é uma nação que acolheu muita gente que veio de África e, portanto, nós temos efetivamente essa ligação histórica. Querendo ou não, temos esta ligação histórica. E depois, a nível de exemplo, apesar de Brasília ter sido uma cidade feita de raiz, pensada para o poder, digamos assim, toda a sua periferia, ela efetivamente demonstra todas as carências de não se pensar no todo, ou seja, só se pensar no centro de um tecido urbano e não pensar naquelas periferias que estão ali à volta. Também necessitam não só de serviços, necessitam de vivências. As pessoas não podem
nós temos que deixar que a periferia também ganhe efetivamente a sua Ou identidade. seja, criar ali o equilíbrio também. Né? Exatamente. Não podemos continuar a criar centros de dormitórios e centros de operação. Os centros das cidades acabam por ser os centros económicos, centros mais sociais, não é? Onde tudo vibra. E durante o dia... Ou seja, tem que dissipar. É preciso pensar de outra forma. Não quero dizer que dissipar seja a solução, mas pensar que tem que se equilibrar as coisas. E foi nesse sentido de ter... Mas esse tempo que fica no Brasil, fica a trabalhar na área ou Não. foi viver outras experiências? Não, vou... Peço desculpa, vou para o Brasil de intercâmbio. Peço desculpa. À vontade. Pela faculdade e estou a estudar. Mas este estudar permite-me ter outro tipo de experiências também. Pois. Sim, as faculdades lá a têm... UTL tinha essa particularidade. Lembro-me que num dos nossos anos também fizemos esse intercâmbio, mas não foi por um ano. Ok. O nosso foi um trabalho com o UFRJ. Ok. Então eles foram para Lisboa e depois nós fomos para lá. Depois trocou-se. Pronto. E de facto isso que diz é bem real. Sim, mas realmente foi aí que vi efetivamente que existiam assim particularidades, as disparidades sociais, os problemas. O Brasil é um país que em certas zonas tem exatamente os mesmos problemas que nós. Não tem infraestrutura e ao mesmo tempo a falta de qualidade da habitação. Sim. A carência da habitação, a carência de serviços, a carência de equipamentos. E, no entanto, eu acho que uma coisa que o Brasil foi-se construindo é criar soluções dentro das suas carências. Então, é olhar a carência como uma potencialidade para desenvolver novas soluções. E, principalmente, com a comunidade. É preciso pegar na comunidade, é preciso perceber, efetivamente, quais são as necessidades da comunidade. Ainda há dias conversava com um colega, as comunidades têm muito a nos ensinar, enquanto arquitetos, porque às vezes você vai para lá, é uma luta diária, você encontra soluções, está bem, não está ali a questão científica, mas as pessoas vão arranjando soluções para conseguirem viver com o mínimo de dignidade, né? Porque em alguns casos eu digo mesmo que são situações em que a dignidade humana perde-se com muita facilidade, mas vão encontrando soluções. Estou-me a lembrar aqui acho que é o bairro da Coreia, em que as pessoas, por conta da água, colocam barreiras amovíveis, né? Por exemplo, uma solução. Então, quer dizer, de facto é um sítio onde há oportunidades para a criatividade, não só para nós, como mesmo para o gestor público, né? Mas, arquiteta, vai para urbanismo, o que é que lhe motiva aí para estes ramos, esta área? Urbanismo, eu sempre gostei de escala, sempre gostei de olhar as coisas um bocadinho do topo, perceber o topo. Eu sei que é importante entender as particularidades, mas às vezes olhar ao de cima nós vemos... O todo, né? O todo, exatamente. Nós entendemos o todo e não aquela coisa da individualidade, da particularidade. Aquilo que eu atuo aqui pode ter uma interferência aqui. Então é um bocadinho nesse sentido que me fui orientando para... Mas fez o ensino de base cá? Não, eu fiz... portanto, eu saio daqui com 10 anos... Vou para Portugal, portanto faço o ensino básico e secundário em Portugal, vou para a faculdade e depois pronto, regresso quando já estou formada, com alguma experiência, mas acabo por voltar. E uma grande influência também que tive em termos de orientação foi um bocadinho a influência que tive da minha mãe, ela é geóloga. Então esta questão da terra, de entender as camadas, os mapas, a cartografia, o tempo, a importância do tempo na formação e transformação de certas matérias e territórios, não é? Então acabei por... Mas há bocado antes de conversarmos, sim, eu dizia, bem, é bom e a mim deixa-me muito satisfeita
perceber que arquiteto é jovem. Somos jovens. Somos as duas jovens. Somos muito De idade e jovens. de espírito. Exatamente. E tem aqui um currículo muito interessante. Quer-me falar um bocadinho sobre esse currículo que Sim. começou na dobra das folhas, provavelmente? Sim. Portanto, eu começo na dobra das folhas ainda como estudante. Eu em Lisboa, até mesmo para entender se era isto que eu queria, consigo um pequeno estágio num ateliê. Estive lá não muito tempo, porque as pessoas tínhamos que estudar e entregar os projetos, não é? No final do dia o que interessava na altura era estudar. Mas, ou seja, fui tentando perceber o que é este nosso mundo e que valências é que ele tem, que oportunidades é que ele nos entrega. Termino o curso, entretanto também trabalho um bocadinho como designer, mas numa ótica gráfica, também é algo que me fascina bastante. O conseguir transmitir ideias a partir de imagens, linguagem, ou seja, não temos que falar. Então tem ali também uma vertente artística. Sim. Mas desde jovem ou adquiriu Eu sempre depois? gostei muito de arte, de pintura, sempre fui muito apreciadora. Okay. Não vou dizer que fui no sentido de pintar, não, mas apreciação e entender que há outras formas de comunicar, isso sim. E depois, entretanto, venho para Angola, estou cá desde 2016, portanto, quase 10 anos já. Quase 10 anos. Passaram a correr. E sempre a trabalhar na área? Sempre a trabalhar na área, sim. Okay, passei por várias empresas, com projetos muito diferentes, uns que me impactaram bastante, por vários motivos, por entender o quão certos projetos são importantes para o desenvolvimento do país e fazer parte deles, não é? Ter esta percepção. Como quais? Só para agora, porque o nosso público deve estar mais que projetos foram esses? Olha, por exemplo, um deles que tive o prazer de participar e estava a falar de jovialidade e tudo mais, tive o prazer de aprender muito com um professor catedrático da Faculdade do Porto. Trabalhei nos panos de ornamento portuário aqui de Angola. Trabalhei em 3. Depois também trabalhei na construção do terminal do Lobito. Brutal. Então, querendo ou não, são projetos que têm muito impacto a nível nacional, uns até a nível internacional. Então, perceber o todo, não é? Entender como é que estes todos comunicam e trabalham, para mim foi fascinante. E, obviamente, a parte de conhecer. Nos há bocado também, arquiteta, estávamos por conta desse percurso, que eu dou os meus parabéns. Obrigada. Porque constantemente é dito que há poucos técnicos, essa questão de qualidade, mas pelo menos com esse nosso projeto do Arquitetos, tem sido possível mostrar que temos sim técnicos competentes, com muita experiência, né? O que isso lhe traduz assim como referência também aqui para os nossos jovens arquitetos? Porque é uma esperança, né? E às vezes o que faz falta é ter essas referências para dizer que, olha, afinal, então começar esse projeto de vida é possível, né? Falando muito pessoalmente, e acho que todos nós, de certa maneira, tivemos um bocadinho essa educação. Eu sei que a juventude é muito fervorosa, mas a juventude tem que aprender a ouvir da experiência, a beber da experiência. Eu tive a oportunidade de me cruzar com pessoas com muita experiência que me permitiram aprender. Então, eu acho que é muito importante entender que existe um processo, um caminho. E todos nós vamos ter que fazer esse caminho para chegar e ter efetivamente autoridade. Certamente a humildade é um daqueles valores fundamentais, não? Para se chegar ao nível que hoje está. Sim, e a curiosidade e não termos medo de não saber. Eu acho que às vezes o não saber é muito mais poderoso do que o saber, porque o não saber ele planta nas pessoas, pelo menos em mim, a curiosidade. Eu acho que
é uma coisa muito fundamental e acho que a juventude, e eu quando falo juventude, eu também mais não jovem, englobo, o mais jovem. Eu englobo também ainda nessa juventude, perde muito isso. Acho que temos uma juventude que se distrai muito rapidamente e que com bons mentores e eles tendo efetivamente objetivos claros, eles sim um dia podem dizer não, se este profissional chegou até aí, eu também posso. Aliás, até posso chegar um bocadinho além. Nós já temos efetivamente profissionais angolanos que estão a ser falados lá fora. Em tempos vimos um concurso, até foi em Portugal, de um jovem que estava no projeto, se eu não estou em erro, do museu. O museu que ganhou o prémio, né? O Sim. prémio não, ganhou mesmo o projeto do museu. Ganhou mesmo o prémio do museu. Agora o nome pela elaboração do projeto. Sim, exato. agora realmente qual o museu falha-me completo, mas é em Portugal, em Lisboa, não sei se é o Museu do Chão. Não quero dar uma informação errada, mas realmente temos, é verdade, é preciso valorizá-los, não é? E ao mesmo tempo termos a ambição de chegar a certos lugares, não ter medo de chegar a certos lugares e não ter medo de deixar um legado nesses uma lugares. das perguntas que as pessoas, uma das dificuldades e reclamações que às vezes as pessoas dizem, não temos oportunidade. Na sua opinião, as oportunidades fazem-se, criam-se? Fazem-se. Ou existem lá e você, pronto, existe e vai simplesmente... Não, as oportunidades fazem-se. Fazem-se no sentido, quando eu digo fazem-se, é no sentido de que tem que existir trabalho para existir oportunidade. Não há, pelo menos daquilo que é a minha experiência, não há oportunidade, não é? Sem muito trabalho. Sem muito porque trabalho. Para alguém chegar a um certo nível de responsabilidade, tem que demonstrar que tem as características para, tem que demonstrar que é capaz, não é? Eu, por exemplo, eu não me esqueço de uma... Eu vivi nas Madres, em Portugal, até os meus 18 anos, e nunca me esqueci de um conselho de uma irmã filipina, que ela disse-me, Jamila, quando tiveres de entrar para o mercado de trabalho, preocupa-te primeiro em trabalhar para aprender. Não olhes muito para essa perspectiva de quanto é que vou ganhar, se hoje é suficiente, se não. O primeiro foco tem que ser aprender. Porque se tu aprenderes, vais ter uma moeda de troca. Porque às vezes não tens nada, apenas tens alguma coisa que é o diploma, né? Não tens experiência, mas queres negociar um valor que ainda não tens. E nunca me esqueci deste conselho. Mas pronto, nós vamos entrar aqui no nosso tema, que não é só conversa solta, e creio que a arquiteta já deixou aqui algumas luzes, porque, aliás, quando eu contactei-a para abordarmos, porque vi o seu perfil também no LinkedIn, disse, uau, essa senhora tem que ir para lá, tem que falar comigo, temos que conversar. Vi o perfil, passou pela DAR, passou pela SOAP, passou por tantas outras organizações e hoje é uma team leader, está a desenvolver aí trabalhos de liderança de projetos, fora esses projetos brilhantes que mencionou, né? E o nosso tema tem que ver com construir com propósito, né? Ou seja, como a gestão hoje, gestão de projetos, né? Tem o poder, né, de transformar as realidades. E quando nós falamos, a arquiteta foi me dizendo, olha, algo que me preocupa realmente na nossa realidade é o impacto dos projetos. Eu disse, bem, vou ir ver um tema, mandei ali, sei lá, uns 6 ou 8 temas, e disse, não, seguramente este encaixa naquela breve conversa que nós tivemos. Então, quando a arquiteta, assim, no briefing que nós tivemos antes da nossa conversa, mencionava dessa sua preocupação com o impacto dos projetos, como é que surge essa preocupação?
O que é que constatou ao longo desse seu percurso profissional e gostaria que começasse por frisar também hoje o trabalho que faz de liderança de projetos, de gestão de projetos, né? Essa preocupação nasce de quê? Há um vazio que encontra na nossa realidade? Eu acho que há um vazio no mercado de um modo global, no mercado profissional. Eu acho que é muito importante existir um propósito de impacto, de melhoria nas sociedades. Porque só assim é que vamos construir algo melhor. Vamos construir e deixar algo melhor. Independentemente do que é o construir. Não é? Porque o construir pode não ser algo físico. É um legado. É algo que se deixa. Então, um bocadinho nessa ótica. Eu, quando, por exemplo, desenvolvi a minha tese de mestrado, peguei Luanda como um objeto de estudo, muito particularmente Museques, muito particularmente o Museque da Chicala. E quando eu falo projetos de impacto, às vezes o impacto pode ser um pequeno espaço público que vai proporcionar com que as crianças, em vez de estarem abandonadas e muito à mercê da marginalidade, não é? Elas possam ter um espaço para brincar. Que depois esse espaço para brincar vai acolher o quê? Os avós. E os avós, juntamente com as crianças, começam a criar links. Os meninos acabam por ouvir novamente a geração mais velha a passar os valores que muito falam que nós perdemos. Então, às vezes, falamos de impacto, mas não precisam de ser estrelas, projetos estrela, não né? precisam de ser projetos megalomanos. E temos vários exemplos espalhados pelo mundo que demonstram efetivamente que é possível com pequenas ações, não é? Melhorar o todo. Então acho que isso sempre foi algo que me foi passado na minha formação e que eu acabei por levar comigo. Então tenho muito essa consciência de que nós, onde estamos, temos que tentar sempre fazer o nosso melhor. Temos que tentar melhorar sempre alguma coisa. Então, é um bocadinho nesse sentido, o tal impacto, não é? Em termos de projeto, acredito que isto é um bocadinho... parece mais complexo, não é? Eu já tive, efetivamente, provas de que não é assim tanto. Acho que quando se associa impacto a social é que vira um bicho de 7 cabeças. Primeiro já o impacto. O impacto já é uma coisa e depois vem a palavra social. Coitadinha social, quando é que muito... hoje também às vezes é olhada na perspectiva pejorativa do não ter nada, de alguém que não tem nada, né? Exatamente. Quando no fundo estamos a falar de todos. O impacto social que teve a requalificação da marginal. E, no entanto, aquele espaço não foi pensado nem feito para todas as classes que nós temos aqui em Luanda. E, no entanto, todas elas usufruem daquele espaço. É um espaço público, não é? Mas, efetivamente, teve um impacto, melhorou a imagem da cidade. É o nosso cartão postal, já o era antigamente, mas que realmente criou ali uma... Isso depois tem toda uma dimensão também simbólica, né? Exatamente. Então, para o bem-estar das pessoas. Exatamente. Então, querendo ou não, deve existir sempre esse propósito. Entender que o que eu vou projetar, agora falando mais da nossa área, não é? O que eu vou projetar, o que eu vou trazer para este novo espaço, não é? Tem que criar melhoria para a sua envolvente, para os utilizadores, não é? Eu não posso... Mas desmistificando ainda aqui a questão do propósito. Sim. Hoje estão na moda, né? Só entra no YouTube, carreira com propósito, projetos com propósito, uma vida com propósito. Mas quando nós falamos de propósito assim de modo muito simples e que qualquer um possa entender, estamos a falar de quê? Eu acho que podemos estar a falar de objetivos, mas numa ótica positiva, não é?
porque pronto, vivemos numa... Objetivos que geram valores? Exatamente. Objetivos que geram valores, objetivos que levam melhorias. Eu acho que tem que ser olhado sempre para o lado positivo e não para o lado da individualidade. É algo muito mais coletivo. Que transcende, né? Exatamente. Tem uma dimensão, mas que eu se calhar posso fazer de uma forma individual, mas ele vai ter impacto efetivamente no coletivo. E agora na questão que estava a mencionar, projetos com propósito. E sobretudo no setor, no nosso setor mesmo de arquitetura, urbanismo, que culminam depois na construção, projetos com propósito. O que é que nós entenderíamos aqui por um projeto com propósito? Por exemplo, quando mencionei há bocado sobre o terminal, por exemplo, a construção do terminal do Lobito, aquele projeto foi concebido com um propósito. Aquele terminal ele vai ter que efetivamente não só desenvolver aquela zona, mas uma região ali do centro do país. O interior do país tem que beneficiar, porque não temos só o terminal. O terminal está associado ao corredor do Lobito, o corredor do Lobito, parte dele começa ali, inicia, então existe uma cadeia, não é? É quase pensamos no dominó, não é? Se eu toco numa peça, elas vão desencadeando um efeito, não é? Todas elas vão se conectando, então é um bocadinho nesse sentido. Os projetos, o escopo do projeto, digamos assim, quando nós recebemos, nós técnicos, não é? Se ele for efetivamente bem estruturado, as diretrizes estarem bem definidas e principalmente forem, isto falando de projetos muito maiores, obviamente, não é? Tiverem numa perspectiva a curto, médio e longo prazo de desenvolvimento, obviamente que a forma como eu penso o projeto é completamente diferente. Então, é um bocadinho nesse sentido. Nós não podemos pensar apenas no hoje. Eu vou fazer uma escola de 7 salas, não é? Mas podemos dizer também que esta questão do projeto com propósito pode ter várias dimensões, não é? Pode. Porque, por exemplo, mencionou aí o exemplo do corredor de Lobito. Aquilo que, pelo menos, eu vou entendendo, aqui é mesmo a minha opinião pessoal, se calhar não é a forma como, não é aquilo, deverá ser muito mais. Às vezes se passa muito a dimensão econômica do projeto. Fala-se muito mais da dimensão econômica, olha, vai ser transporte de mercadoria, gerar bens, consumo e tal. Mas o propósito também não tem que ter outras dimensões, por exemplo, aquela questão do impacto ambiental, a questão desse que mencionava ao início no seu exemplo da Chicala, a questão do social. Como é que são essas diversas? Tem que ter, não tem que ter? Normalmente esses projetos, eles têm todos esses pilares, vamos falar assim. Claro que o pilar económico, ele tem uma importância muito grande, não é? Pela dimensão do projeto. Obviamente, não é? E é ele que, efetivamente, não é bem que sustenta, mas é ele que vai dar o arranque, não é? Até porque o investimento também... É? Então, eu percebo a ótica da arquiteta, talvez, efetivamente, esperemos que próximos projetos desta envergadura nos possam elucidar um bocadinho mais sobre os outros impactos. E sabe porquê? Que essa questão para mim levanto aqui e é interessante, porque se calhar para uma pessoa que tem algum nível de intelectualidade, percebe como essas coisas são organizadas, pode estar mais sensível a perceber. Mas o cidadão comum, que o nosso público é sempre também transmitir a informação e informar, eu até costumo dizer, informar e formar o cidadão comum. Essa dimensão do projeto com impacto também, por vezes, é bom comunicar às pessoas concretamente qual é o benefício, né? Não sei, na sua ótica, do ponto de vista dessa visão de projetos com impacto, né? Eu acho que, lá está, falou muito bem. Depende muito da escala do projeto. Obviamente que há projetos que têm impacto muito mais diretos e imediatos, não é? Por exemplo, se eu for a uma aldeia que não tem água e fizer um furo, o impacto é imediato. As pessoas vão passar a ter um ponto de coleta de água, não é?
supostamente vai existir logo uma melhoria em alguns aspectos da vida daquela população. E depois, obviamente, há projetos que têm outra complexidade, têm outro processo de desenvolvimento em que certas características só vão estar à vista mais tarde, porque ele tem que se efetivamente desenvolver, não é? É quase como nós quando estamos a desenvolver o projeto, não é? O estudo prévio é aquela fase mais conceptual, mais embrionária. Depois, dependendo dos ateliês, das empresas, há umas que querem já colocar, por exemplo, os outros especialistas ali para não terem tantas incompatibilidades nas fases a seguir. Mas, efetivamente, só quando nós chegamos ao fim é que nós olhamos e entendemos, olha, nós começamos daqui, deste ponto, de um esquiço. Mas agora sim, em síntese do resumo deste primeiro tópico, no fundo estamos a desmistificar aqui a questão do projeto com propósito. Diríamos que um projeto com propósito, quando eu digo projeto da dimensão mais vasta, né? Sim. Sobretudo focado nas nossas áreas, deve ter que pilares, na sua opinião? É como eu disse, lá está, isto é uma opinião muito pessoal. Para mim tem muito valor porque é especialista. Eu acho que o pilar fundamental é a sociedade, a melhoria da sociedade. E a sociedade como um todo, não uma sociedade que eu vejo classes, porque aí já é complicado, não é? Eu tenho que olhar para o todo. O facto de nós olharmos de forma tão particularizada depois gera muitos problemas sociais que o mundo vive, não é? Então é preciso olhar para soluções que englobam muito mais o coletivo, não é? Do que certas particularidades, não é? E agora, se estivéssemos a falar dessa gestão que nós mencionamos aqui no nosso tema, essa gestão de projetos para transformar as realidades, né? Isso aí é mais complicado. Na sua experiência, na experiência que hoje vai tendo de gestão de projetos, quais são os desafios que encontra, né? Que certamente inibem essa transformação das realidades? Mentalidades, acima de tudo, porque nós aqui, e olhando muito para o nosso setor e o nosso país, Angola, não é? Os projetos e a nossa área, o nosso mercado. Nós aqui em Angola somos um país tão diferente, de norte a sul, e nós muitas vezes não aproveitamos essa diversidade, essas diferenças, não é? Diferença e diversidade. Exatamente. Né? A escola, o posto de saúde que projetamos para Luanda é o mesmo que projetamos para um Namibe, que projetamos para uma Huila, quando estamos a falar de territórios diferentes, características naturais diferentes, materiais locais diferentes, culturas diferentes, apesar de sermos uma única nação, não é? Estas particularidades locais é que dão efetivamente, eu acho que o brilho, não é? O brilho e as características daquela zona. Então acho que é um bocadinho nesse sentido. Nós temos que começar a desmistificar um bocadinho que temos que fazer tudo da mesma forma, não é? Se fulano colocou, sei lá, fez uma casa e colocou a cobertura da casa dele, tem aquela pendente, a minha casa por acaso é mais alta e mais larga, mas eu vou pôr a mesma... Ou seja, temos que deixar de viver de comparações. Exatamente. Cada um olha e olhando para as realidades. Nós temos que olhar para as realidades e para os contextos, para onde é que estamos a intervir, para quem é que estamos a fazer, não é? A periferia de Luanda, as necessidades da periferia de Luanda, de todo
de todo. São completamente diferentes das necessidades da periferia de Benguela. E, no entanto, são duas cidades litorais. São duas cidades que têm ali algum peso em termos de ordenamento do território, não é? Mas elas são muito diferentes. E as potencialidades de cada uma podiam ser, efetivamente, lá está, um impulsionador para o seu desenvolvimento. E, no caso, não. No caso, tentamos, às vezes, sempre multiplicar o mesmo parâmetro, a mesma forma de pensar, exatamente em situações diferentes, em realidades diferentes. E a questão da metodologia, né? Porque a gestão não é só, não tem que ser empírica. Não. Na sua opinião, a questão da metodologia também de implementação desses projetos, não seria também um desafio aqui? Sim. Neste novo desafio que eu tenho, por acaso não tive a oportunidade... Ainda não falaste desse desafio. Sim. Qual é esse desafio? Esta parte agora da minha carreira, em que agora efetivamente sou responsável pelo departamento de arquitetura e engenharia de uma empresa, a empresa onde eu trabalho atualmente, tive a oportunidade de, portanto, fazer contacto com outras empresas, nomeadamente do Ruanda, e quando eles vieram para aqui fazer o trabalho de campo, foi muito interessante o tipo de metodologia que eu, em quase 10 anos de profissão, nunca vi fazerem aqui. Mas na faculdade foi assim que me ensinaram a fazer, que é preciso ir ao local, é preciso falar com as pessoas, é preciso entender as necessidades das pessoas. E já tive alguns projetos aqui em que às vezes isso era... Às vezes não, na grande maioria das vezes era colocado assim... De parte. Porquê? Estás em processos participativos, sim, né? Porque o cliente quer tudo muito rápido, porque o prazo, porque o orçamento... E então nós acabamos por matar a parte mais importante e crucial deste nosso processo como profissionais, que é entender. Eu, por exemplo, uma das experiências que fui tendo, hoje concluo que nós às vezes, quando agimos dessa forma, que diz, né, em não envolver, às vezes demora-se muito mais tempo. Demora-se muito mais tempo, cometem-se muitos mais erros, porque é o que eu mencionei há bocado. Há zonas onde as soluções já existem. Às vezes, nesse contato próximo com as pessoas, mas vivem como? Como é que fazem? Imaginemos uma zona que inunda, né? E as pessoas, após anos, continuam a habitar. Você pergunta, ok, nós queremos intervir aqui. Mas por onde é que a água para? Porque também, às vezes, você chega lá, já não tem água, não sabes qual é a dinâmica daquele território. Mas como é que nesse período eu aprendi isso? Ou seja, pude perceber a importância disto, que às vezes na faculdade te dizem, você não está a ver o alcance. Porque uma vez fui fazer um trabalho de levantamento na zona da estalagem, uma zona em que, quando chove, problemas de inundações terríveis. E ia com um colega e achava muito interessante a abordagem que esse colega tinha, engenheiro na altura. E ele ficava, ouvia as pessoas, mas e aí fazem como? Não sei o quê. Quer dizer, às vezes as soluções já existem, precisam de ser melhoradas e reestruturadas. E as pessoas nessa altura sentem-se ouvidas e até cuidam melhor porque eu participei, né? E aqui só a título de exemplo para o nosso público perceber, imagina você vir ter comigo, arquiteta, pedir-me uma casa e eu pegar nos meus arquivos da casa, está aqui a sua casa. Exato. Essa senhora está maluca. Sim. Pirou de vez. Sim. Então quem lhe disse que eu quero uma casa como essa? Exatamente. Né? Então a própria metodologia, na minha opinião também, de facto, concordo consigo. O modelo que nós usamos em alguns processos em que tempo, acabam minando essa questão de transformar a realidade. Não é? Mas agora olhando para a perspectiva do que seria ideal,
do ponto de vista dos processos, na tua opinião, nessa experiência que tiveste com Ruanda, como é que tu viste ali essa questão do processo? Eu achei bastante interessante todo o brainstorming que eles fizeram, porque eles foram aos vários, digamos, agentes, não é? População. É melhor dizer aí o que é um brainstorming. Desculpe. Desculpe, peço desculpa. Sim. São termos, portanto, um brainstorming é basicamente fazermos uma reunião em que trocamos todas e mais algumas ideias, necessidades. É quase como eu estou aqui com a Jamila. Eu sou arquiteta, a Jamila é cliente e ela diz efetivamente, eu quero uma cozinha com 3 fogões, eu quero o meu quarto tem que ter vista para o mar, por exemplo, e imaginemos que o terreno só tem um lado voltado para o mar, então eu já sei que esse lado é o lado onde eu vou pôr o quarto da Jamila, então é um bocadinho nesse sentido, é uma reunião, onde eu vou inserindo ali vários temas e onde eu vou pegar ali muitas informações para efetivamente começar a desenvolver o conceito do projeto, a solução, não é? Para tudo depois estar conectado, é um bocadinho... Então assim. Neste trabalho com Ruanda, pudeste acompanhar esses procedimentos? Sim, o trabalho foi feito aqui, ou seja, foi uma equipa do Ruanda que veio para cá e trouxe essa metodologia como uma entidade aqui nossa. E eu achei muito interessante ver o modo como eles efetivamente... Ver não, porque eu acabei por, como disse, eu não tive a oportunidade de acompanhar diretamente, mas a equipa que estava afeta a esse projeto acompanhou e depois quando voltaram para Luanda passaram-me todos os feedbacks e eu fiquei com muita pena porque é uma experiência que há muitos anos não tenho e que, querendo ou não, deixa muita saudade esses processos, essas metodologias de trabalho. E o que eu acho o modelo perfeito, acho que nunca vamos chegar a ter, acho que o mundo é muito... E hoje ainda com o digital, né? Sim, o digital, bem usado, como diz... Não quer dizer que vamos ter sempre muita celeridade, muita rapidez, as coisas vão se transformando, né? Sim. Mas, como diz outro, pessoas serão sempre pessoas. Mas eu acho que esse processo de celeridade vai chegar a um ponto que ele vai inverter, ele vai abrandar. A arquiteta a Jamila, desculpe, estava a falar que pronto, quando estudava e estava portanto, vivia ainda com as madres, passaram um bom conselho. Eu tive a honra, o privilégio de conhecer o arquiteto que fez a Rádio Nacional, os blocos do Prenda. E é impressionante, um senhor, na altura ele já tinha os seus quase 90 anos, muito lúcido. Muito lúcido, Simões de Carvalho, muito lúcido, com uma capacidade de nos passar conhecimento da forma assim mais simples, exata, sem muita complicação. E uma das perguntas, obviamente nós jovens fizemos, foi: arquiteto, e mais ou menos quanto tempo é que demorava a fazer um projeto? Não é? E ele, assim num tom muito quase paternal: meus filhos, então se uma criança demora 9 meses a ficar formada, a ter tudo, e um ser humano não fica aqui a vida inteira, um projeto não pode demorar menos que 9 meses, porque vai ficar aqui muito mais que as pessoas. Então, quer dizer, muito profundo. E o nosso mercado só quer acelerar. Quer dizer, na sua opinião, esta aceleração também é um dos desafios? É. Nós temos que abrandar. Nós temos que abrandar para pensar bem nas soluções que propomos, dar um passo atrás, se for necessário, para acertar. Já ouvi também, sim, da velha guarda que nós em Angola não temos que passar pelos mesmos erros que os outros, não temos que fazer o mesmo caminho.
Ok, então se nós não queremos fazer o mesmo caminho, nós então também não podemos adotar as mesmas metodologias. Temos que entender o que é que eles fizeram De bom, de mau. de bom. Fazer uma análise, Nem quero, nem acho que a análise devia ser no sentido do que é que falhou, do certo e do errado, mas sim entender efetivamente como é que eu posso melhorar o processo, como é que eu posso, se calhar, até mudá-lo, reestruturá-lo, repensá-lo. Porque é que nós temos que ser estes seres que não param, e esta aceleração só nos faz mal, faz-nos mal a nós. Mas olhando aqui na perspectiva de que temos muitas necessidades. Temos, é verdade. E há bocado falávamos sobre a questão de técnicos, os recursos, até nem já não é recursos, o tal capital humano necessário para enfrentar esses desafios, né? Com as habilidades necessárias, né? Num mundo, claro, cada vez mais complexo. Sim. Né? Como é que podíamos olhar para essa perspectiva do tempo e as necessidades? Se estivermos a falar da parte técnica, eu acho que hoje o nosso ensino, já tive alguns contactos com algumas universidades, eu acho que aí é uma questão de nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Hoje em dia nós já temos países em que efetivamente as formações e o conhecimento ele é passado de outra forma. Não quer dizer que nós vamos deixar de precisar de pessoas. Claro que não, não é por aí. Não é, mas a forma de passar conhecimento pode ser diferente, não é? Então aí talvez pensar na tecnologia. Eu posso estar muito bem aqui em Luanda e estar a ter ou a ter a oportunidade de assistir uma aula magna na Noruega, na Finlândia. Por que não? Porque é que aí nós não somos megalomanos que estamos a distância de um clique, não é? Que já temos em algumas zonas do país efetivamente estrutura para o fazer. E aí sim estamos a colocar o quê? Os recursos, estamos a colocar as coisas no sítio certo. Eu necessito... Ou seja, não acelerar tanto, mas também naquilo que for necessário, a celeridade, tirar partido da tecnologia. Exatamente. Que hoje nos permite fazer isso. Exatamente. Hoje em dia, na área da construção, falamos na construção de casas modulares, falamos na impressão 3D. Portanto, se todo o processo for bem pensado, bem estruturado a posteriori, quer dizer que o processo de execução, não é? Nós podemos efetivamente aí fazer investimentos, pensar em tecnologia para a execução ser mais célere. Mas se estamos a trabalhar ao contrário, fica complicado, não é? Obviamente que em obras de maior complexidade é complicado, não é? Não podemos pensar que vamos imprimir uma barragem, não é? mas podemos pensar que podemos imprimir, sim, modelos habitacionais. Não pensados em função do nosso contexto. Exatamente, dos vários contextos do mundo. Que são muitos, né? Porque o céu é o limite, é um bocadinho assim. Então, eu acho que temos é que saber usar melhor a tecnologia, não é? Saber aplicar melhor a questão da globalidade também, deste mundo global. Tirar partido da globalização, mas sem perdermos a nossa identidade. Outro aspecto fundamental agora que está como líder, né, de áreas tão fundamentais na empresa em que está, né? Qual é o papel das lideranças? Do ponto de vista da gestão, com impacto e transformadora, de facto. Eu acho... Qual é o perfil desse líder que se quer bom gestor, capaz de ele não estrutura sozinho, como não. Capaz de pensar que ele tem que transformar as realidades? Eu acho, e vou tocar em pontos diferentes, não é? Portanto, olhando uma questão mais de gestão, não é? Gerir equipas é gerir pessoas. Não estamos a gerir máquinas. Estamos a gerir pessoas,
Pessoas, portanto, têm a sua ótica racional e emocional, pessoas que têm as suas vidas, as suas batalhas, as suas lutas. Então, acho que é preciso, sim, um líder ter esta componente humana bem assente em si, mas é preciso também este líder ter uma visão e uma estratégia para aquilo que é a sua missão e aquilo que ele quer deixar. Eu acho que é um bocadinho assim, que são coisas um bocadinho ainda muito do perfil do líder. Não é? Depois, olhando um bocadinho para esta gestão mais estratégica, de objetivos, de missão, não é? É preciso muitas vezes nas empresas incutir a missão, os valores da empresa, não é? Nós podemos, às vezes, ter o ADN da empresa, não é? Eu vou saber que, por exemplo, aquilo que falamos no início, nós somos filhas da mesma casa. Quem efetivamente frequentou a Faculdade de Arquitetura de Lisboa tem características específicas. Então, é um bocadinho nesse sentido. Se a mãe, vamos falar assim, for boa, há um legado que se leva para a vida. Então, eu acho que é um bocadinho nesse sentido. As empresas têm esse papel também. Não se podem descurar do seu papel de educadoras do mercado. É um bocadinho isso. As empresas... E hoje a questão da própria responsabilidade, né? Porque de facto essa acima questão de tudo, do construir, do transformar, mas do ponto de quais são, da sua, agora do ponto de vista pessoal, sim. Né? Como é que olhou o seu perfil ou trabalhou o seu perfil face a essa componente de ter que transformar, ter que como disse muito bem, tudo começa do perfil do líder. Exato. Né? Depois vai direcionar as equipas e isso é que vai impactar, é que vai garantir que os projetos sejam de facto transformadores ou não. Como é que foi, como é que desenhou a sua carreira, o seu perfil? Isto aqui é muito também para ajudar aqui o nosso público nessa questão de carreira, do desenvolvimento de carreira. É engraçado. Pergunta-me isso e eu acho que a minha carreira, primeiro eu olhava muito na ótica de por onde é que eu quero passar, que empresas é que eu quero passar e depois, obviamente, há toda uma pesquisa sobre isso. Eu tinha efetivamente algumas empresas na minha lista, algumas consegui passar, outras ainda hei de lá chegar, não é? É um bocadinho assim. E depois... mas isso lá está, é muito pessoal. Eu sou uma pessoa muito de metas, de objetivos e então e quando efetivamente estou dentro de uma instituição, não é? É preciso perceber a instituição, é preciso entender quem são os líderes da instituição e efetivamente qual é o espaço que nós temos, porque às vezes efetivamente nós não temos espaço. Não temos. E então aí eu acho que o impacto é muito mais dentro daquilo que são as pessoas com quem tu trabalhas e há outros espaços, outras entidades que te permitem tu desenvolveres outro tipo de habilidades, de projetos, de... E aliás até te dar margem de conseguires aplicar aquilo que é a tua forma ou de liderar, o que for. Sim. Mas nós falamos aqui de aspectos também muito voltados até só para a questão de desafios. Um projeto que tenha participado que efetivamente, na sua opinião, teve impacto, e o que é que aspectos foram decisivos para esse impacto transformador? Vale projetos que não são da nossa área, correto? Pronto, então... eu tive 2 projetos, um deles foi na empresa onde eu trabalhei mais tempo, portanto foi na SWAP, foram 2 que eu desenvolvi lá e acho que a mais-valia é que primeiro eu tinha liderança, a liderança deu a abertura, não é? Entendeu o porquê de apoiar um projeto
daquela envergadura e que fazia sentido para o seu ADN, não é? Às vezes nós falamos muito de sustentabilidade e tudo mais, mas a sustentabilidade não é nada mais do que um ciclo. Não é? É quase como olharmos para o ciclo da água, não é? A água, rios e tal, depois ela vai para o mar, depois volta outra vez em evapora, nuvens. Eu tenho ali um ciclo. Então, eu se tiro, eu tenho que dar. Até posso dar de outra forma, mas eu tenho que dar. Porque senão depois o que é que acontece? Eu depois já não vou ter de onde colher, vamos dizer assim. Então, se eu não semeio, nem que seja um bocadinho, em vários pontos, vai chegar a um ponto que eu não consigo colher. Estávamos a falar de técnicos. Nós não semeamos para hoje ter técnicos. Então, é preciso olhar um bocadinho para isso. Onde é que efetivamente existe uma falha para que hoje, depois de tantos bolseiros que foram para outros países estudar, tantos técnicos que já voltaram e que já foram embora outra vez, o que é que está a falhar? Alguma coisa nessa equação não bate certo. Então, eu acho que às vezes as coisas desenvolvem-se um bocadinho neste sentido de para uma ação existe uma reação e se ela for positiva, eu começo a dizer... ali o efeito bola de neve. Exatamente. E esse projeto consistia em quê? Portanto, consistia em pegar em jovens, muito jovens mesmo, estamos a falar de crianças e, vamos dizer assim, da 7ª classe, 8ª classe, vamos falar pré-adolescentes, já adolescentes, que têm que já começar a pensar um bocadinho que caminho seguir e trazê-los um bocadinho para este mundo da construção, mas abri-los para construções que normalmente no nosso dia-a-dia nós não visitamos. Imagina o que é um jovem da 8ª classe visitar uma barragem. Uma barragem eventualmente em processo de construção. Uma coisa é lá visitar ela acabar. É algo que, não é? Enche-nos os olhos mesmo que nunca tínhamos pensado que, olha, eu vou ser engenheiro, eu vou ser arquiteto, eu vou ser algo relacionado, vou ser engenheiro hidráulico, o que for. É algo que, uma barragem é algo de impacto. Então o projeto é basicamente isso. Ele chama-se Dimuca, que significa... Quer dizer, continua o projeto. Exatamente. Ou seja, a dita sustentabilidade. Eu, por exemplo, Malua, em tempo estive no Centro de Tecnologias aqui de Luanda, o CCL. CCL, e achei que foi um projeto, no final, com impacto, que poderá transformar. Primeiro porque vi lá muitas crianças e o nosso país tem muita carência de espaços de qualidade para crianças, o futuro do país, né? Essas crianças, nós já estamos aqui a subir aí a reta quase final, mas foi bom ver um espaço que as crianças podem experimentar, podem passar. E na altura, e no dia que fui lá visitar, fui com os meus filhos. E o meu filho do meio disse: mamãe, nunca estive cá em Angola num espaço assim. Cá em Angola. E quando uma criança te diz isso, tem a consciência, 10 anos, você percebe que efetivamente é um projeto com algum impacto. Não é? Com algum impacto. Então, no fundo, é isso que nós desejamos. Passa num instante, já uma hora. Então eu vou lhe agradecer. Queria que deixasse aqui as últimas considerações. Como é que é ser mulher, líder, com sonhos, já reparei pelo seu olhar, sonhos muito altos. Né? Não na dimensão de, como às vezes as pessoas buscam, do material, mas nessa dimensão de impactar. Como é que é hoje? Já que estamos num quadro de mulheres, para motivar aí as outras mulheres.
Eu acho que é difícil, mas acho que nós mulheres somos seres, assim, de uma força que às vezes nem nós acreditamos que temos. Então, a minha mensagem não só para mulheres, para jovens, para pessoas mais idosas, que são tão úteis na nossa sociedade, é que façamos o melhor. Façamos o melhor. Porque se nós fizermos o melhor, o coletivo vai colher o melhor. De forma, começando na individualidade. Na individualidade, sim. A individualidade não egoísta. A individualidade de quando éramos pequenas, de cada mãe, não quer dizer que tenha que ser assim, não é? Mas cada mãe se preocupava com o filho da vizinha, não é? Que as ruas eram limpas e nem tínhamos empresas de limpeza da cidade, mas elas eram limpas, não é? Então, eu acho que é um bocadinho nessa ótica. Nós temos que nos preocupar com aquilo que vamos deixar aqui para os nossos filhos. Temos que semear. Temos que semear bem. Temos que semear bem. Temos que semear bem. Deixar os terrenos descansarem o tempo que têm que descansar. Mas tem que ser nesta ótica e neste ciclo de renovação. Tem que ser assim. A principal mensagem que eu gostaria de transmitir aos nossos espectadores é que naquilo que formos fazer, não é formos todos nós, pensarmos seriamente naquilo que isto depois provoca. Quando formos fazer a nossa casinha, começando mesmo pelos nossos projetos pessoais, porque às vezes nós construímos em zonas, por exemplo, onde não é desejável. Começando pelas nossas habitações, aos projetos de maior escala, realmente fiquei muito impactada com aquilo que lhe disse o arquiteto, que nós temos que pensar, que nós vamos e essas coisas ficam. Elas ficam. Elas ficam. E tem que ser coisas com o mínimo de dignidade, com alguma dignidade, que não venham mais para piorar, mas para melhorar. Desde os projetos pessoais até os projetos públicos. Exatamente. Tem que ser coisas que realmente resolvam um problema real e que ainda fiquem para gerações vindouras. Né? Então, é sobre isso. Eu vou agradecer. E vou apelar que subscrevam o nosso canal. Nós precisamos de crescer, porque todo mundo sabe que hoje aí o YouTube, o digital, quanto mais subscritos nós tivermos, mais a mensagem voa e mais ele sugere para outras pessoas. Então, eu queria te dar mais uma vez o parabéns. Obrigada. Como colega, como mulher, que continues a fazer esse percurso brilhante. Espero que daqui a 10 anos conversemos. Ainda jovens. Ainda jovens, sim. O espírito tem que ser jovem sempre. E que a conversa aí seja: puxa, Jamila, estou a vir aí de um projeto aí, sei lá, Quanto Bango, o Chico, Cabinda. Toda Angola, e de facto a população, olha aqui as imagens, está todo mundo feliz. Que isso de facto é o tal legado que nós todos devemos procurar deixar. Tá? Então, meus amigos, concluímos por aqui. Até o próximo podcast.